Estamos na Rádio UX FM. Vamos fazer uma entrevista com o Rodrigo Jacques, que é o novo responsável pela UX de Vacaria, que está com a nova programação, então a gente veio aqui conversar com ele. Rodrigo, primeiramente, umas perguntas iniciais. Tu é da onde? Tu nasceu onde? Sou de Uruguaiana, chefe. Nasci em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina lá, defendendo o Rio Grande da entrada dos argentinos e liberando a entrada das argentinas, claro. Né? Nasci lá em Uruguaiana. E a tua história no rádio, qual foi as emissoras que tu trabalhou aí? Eu comecei em Uruguaiana mesmo, em 89, se eu não me engano, na rádio Pampiana FM. Depois da Pampiana FM, lá a própria Pampiana se transformou em Band FM. Depois eu saí de lá e fui para Santa Maria, trabalhei na 105 FM. Depois eu passei para Atlântida de Santa Maria, depois para Atlântida de Santa Cruz, depois para Atlântida de Tramandaí, depois para Atlântida de Caxias. Este é o trajeto. Assim meio por alto, né? E me diga uma coisa, como é que foi? Foi um convite que te veio da universidade para tu trabalhar na rádio? Sim. A universidade tem um projeto novo para a rádio aqui de Vacaria, para alinhar as 3 rádios. A reitoria de Caxias quer transformar as 3 rádios da universidade, mais a TV, em estritamente educativas. As rádios são educativas, as concessões são educativas, e as rádios têm que se alinhar com esse sistema. Elas têm que ser rádios educativas, e as 3 vão falar a mesma linguagem e vão transmitir para a comunidade a ideia da universidade. E para tocar esse projeto, para fazer com que esse projeto exista em Vacaria, a universidade me convidou para vir para cá. Vou me instalar aqui, vou morar aqui, enquanto eu estiver coordenando a rádio de Vacaria, cuidando da rádio de Vacaria, eu vou ser um morador de Vacaria. Me diga uma coisa, Rodrigo, a gente observou assim algumas mudanças na programação. Tem umas mudanças bem radicais no nosso ponto de vista, até para melhor, né? Nossa opinião, até para melhor. Essa foi uma orientação feita pela universidade? Sim. É um plano, digamos assim, é um plano maior, um plano mais encorpado. Essas mudanças visam a fazer com que as 3 rádios sigam a mesma linha. Elas visam alinhar as 3 rádios, tá? Bento, Caxias e Vacaria, assim como a TV, tem esse aspecto educativo a partir de agora, educativo no nível máximo, tá? Sim. E essas mudanças são para que as 3 rádios possam falar a mesma língua, para que elas se encaixem todas na mesma programação. Antes nós tínhamos uma programação para Bento, uma programação para Vacaria, uma programação para Caxias, e agora nós temos a mesma programação para todas as 3 rádios. São as rádios da universidade. Me diga uma coisa, a gente observou assim que a questão do tradicionalismo, como é que ficou essa questão dos programas tradicionalistas que tinha na rádio? O programa Galpão Nativo, não era Galpão Nativo, o programa do meio da tarde que tinha às 4 horas. A Hora do Mate? Desculpa, a Hora do Mate, bem lembrado, boa, bem lembrado. O programa A Hora do Mate virou o Galpão Nativo, que é um programa já anterior que tinha antes, segundo os guris me informaram aqui, um programa nativista de antes, mais antigo, dos tempos primórdios da rádio. Ele renasceu com um novo formato. O programa Galpão Nativo agora tem informações do campo, informações culturais e econômicas, sabe? O que é da lida do campo, valores e cotações do gado, do soja, e insumos e toda a situação agrícola, a parte econômica e também a parte cultural. O Zambo, velho amigo Zambo, ele está produzindo esse programa para ser rodado de manhã. Ele traz toques culturais, como por exemplo, às vezes as pessoas são nativistas, são tradicionalistas, mas não sabem de algumas, ou esquecem até de algumas coisas do nativismo, como por exemplo, o que é um sinuelo, o que é o orelhano, o que é a pedra moura, sabe? Às vezes o cara não está muito orientado, e isso vai vir em tópicos, vai vir em toques
vai vir em pequenos programinhas dentro do Galpão Nativo. O Zambo está trazendo a história do Negrinho do Pastoreio, várias histórias nativas, sabe? Cepete Araju, as histórias culturais e também a parte econômica do Rio Grande, da produção agrícola, vai estar no Galpão Nativo, junto com muita música, né? O Zambo produz esse programa todos os dias e ele vai ao ar todos os dias, das 5 às 7 da manhã, que é a hora que o Gaudério está se preparando para fazer o chimarrão mesmo. E a questão do jornalismo, como é que ficou essa questão? Que a UX fazia, a outra versão da emissora, fazia algumas coberturas jornalísticas, rodeio crioulo, eventos políticos. Vai continuar nessa linha? Sim, também? sim, continuamos. A parte jornalística, eu diria, eu não sei como era antes da gente instalar essa nova programação. Sim. Eu não sei se ela aumentou ou diminuiu. Eu sei te dizer que das 7 da manhã até as 9 da manhã, nós temos um programa jornalístico, extremamente jornalístico, com intercalações de música, tá? Intercaladas essas notícias com músicas. O Léo Silveira apresenta o programa das 7 da manhã até as 9, que é o Café com Notícias. Uma notícia de Vacaria, uma notícia do Rio Grande, uma notícia do Brasil. A cada bloquinho de 3 notícias, tá? Depois uma notícia de Vacaria, uma notícia do Brasil, uma notícia do mundo. Depois, na outra sequência, Vacaria, mundo, sabe? É uma mistura com muita notícia local, coisas de Vacaria, qualquer acontecimento relevante da cidade vai estar retratado ali e intercalado com música. Bastante música também, na medida do possível, né? A cada 3 notícias, uma música, para não ficar só notícia. Então, dentro desse espaço, nós temos entrevistas. Às 8 da manhã nós temos um programete chamado Linha Direta, onde nós entrevistamos o que quer que seja necessário para que se passe para a comunidade as coisas que estão acontecendo na cidade e na região também, tá? Então tem esse programete, Linha Direta, com entrevistas, entrevistas gravadas durante o dia, durante a noite, ou quando for, ou mesmo ao vivo, se for necessário. E obviamente, acontecendo algum fato relevante ao extremo, pode entrar imediatamente na programação. A gente tem uma novidade em relação à velha UX, que é ao vivo, das 7 da manhã, a hora que chega o Léo, até a meia-noite, a hora que sai o Zambo. A gente está ao vivo esse tempo todo, inclusive na hora da Voz do Brasil, é ao vivo também, né? Só que é eles que fazem lá em Brasília, né? A gente entra em cadeia com eles. É um absurdo. Mas é ao vivo todo esse tempo, né? Esse é uma novidade. A gente pichou a programação ao vivo. Eu, na minha parte, você tinha alguma coisa? Aquela questão ali, que a gente falou esse dia, por que não a UX continuar na linha do futebol? Certo. Que o pessoal diz, tá vindo um diretor novo aí e não quer saber de futebol, de passar futebol aí. Olha, tia, o futebol é o seguinte, cara. Eu sou partidário. Primeiro, a explicação é a que a gente já passou, né? Que é o alinhar das 3 rádios. A linha padrão de rádio educativa das 3 rádios da universidade. Caxias, Bento e Vacaria, elas têm que falar a mesma língua. A nossa ideia é passar para a comunidade o que acontece dentro da universidade e trazer para dentro da universidade os anseios da sociedade de uma maneira geral. Então a gente tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Isso por si só já é uma maneira de inviabilizar o futebol. A gente não tem futebol em Caxias, não tem futebol em Bento, não teríamos em Vacaria. Por outro lado, eu digo o seguinte, além disso, eu acho que nós não teríamos assim um fôlego para fazer um futebol como deve ser feito, sabe, cara? O futebol tem que ser uma coisa assim, ó, top, sabe? E nós não teríamos... se nós entrássemos no futebol, era para fazer top mesmo, para fazer primeiro lugar. Seria um absurdo eu até dizer isso, mas seria para a gente concorrer com Guaíba e Gaúcha. O que é praticamente impossível. Olha a estrutura dos caras. Olha o que tem a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, todas voltadas para futebol. Então a gente não iria entrar numa disputa com a Rádio Gaúcha, com a Rádio Guaíba, e ainda saindo do nosso direcionamento de rádio educativa, de rádio que quer passar a mensagem da universidade, e de maneira que isso aí não seria assim útil, né? Ter um futebol mais ou menos, fazer narração via televisão, mandar um repórter,
não mandar um comentarista, nós teríamos que fazer de verdade, assim, ó. O sujeito ia até o estádio, cobrir os jogos, com 2 repórteres, com comentarista, com um belo plantão, com toda a estrutura legal para futebol, sendo que nós teríamos, assim, condições de fazer isso com o Glória agora, e a partir do momento que o Glória sobe, nós seríamos engolidos pelas grandes que viriam cobrir, porque agora ele está abandonado, né? Agora só nós de Vacaria iríamos cobrir o Glória. A partir do momento que ele volta para a primeira divisão, vem Bandeirantes, vem Guaíba, vem Gaúcha. A Guaíba, então, não faz sentido uma FM com o nosso perfil abrir esse espaço para o futebol e para não ser a melhor, entendeu? Não que nós não tivéssemos as pessoas, o material, mas é que concorrer com um cara que é específico de futebol não faz sentido. Além do que o futebol está presente na programação. Agora, quarta-feira, o Zambo estava... quarta-feira passada já. O Zambo estava passando de noite ali o jogo minuto a minuto. Tipo, como se fosse uma transmissão com música, digamos assim. Ó, tá mais no ataque o Colorado, tá mais no ataque o Grêmio. Se fosse um Grenal, né? Seria uma coisa assim, de passar a cada instante o que tá acontecendo. E obviamente saiu gol, até corta a música, se for um gol num momento incrível, uma final de Mundial, uma final de Libertadores, que agora vai demorar um pouquinho pra gente ir, né? Assim, a respeito de funcionários, né? Tem alguma reciclagem aí no momento ou não? Não, a galera é a mesma. De manhã o Léo, Oi? De manhã o Léo, depois a Gabi, depois eu, depois o Zambo. Todo mundo que estava continua, não saiu ninguém. Não houve alteração da galera aí, toda a mesma turma. Com uma outra linguagem, falando de um jeito novo, novas músicas, nova programação, novo estilo de redação. A Jordana, nossa jornalista, continua direcionando as suas pesquisas e as suas reportagens para uma situação convergente com a nossa nova UX, mas a turma é a mesma. Só mudou um cara, né? Eu. Aqui vai ter que nós estamos falando em rádio, mas vai ter um estúdio de TV aqui em Vacaria ou só em Caxias? Cara, não sei quando, mas vai. É que eu vi quando a rádio começou, futuramente vamos ter um estúdio de TV, aí disseram que não, em princípio, porque as instalações não eram apropriadas e tal. Comporta, sim, comporta. Em princípio a gente vai fazer matérias gravadas, né? E é isso, né? Tudo tranquilo, né? Desculpe, vocês estavam gravando? Não, dá pra editar isso? Não, pode. Não sabia, desculpe. Dá pra editar isso aí? Dá sim. Então assim, ó, Matérias gravadas, matérias, né? A gente vai... No caso da neve, por exemplo, sim. Isso aí já é um fato relevante, poderia ter sido enviado. Nevou mais aqui do que em outros lugares, né? E o rodeio, por exemplo, o rodeio vai ter flashes daqui, coisas grandes da cidade vão ser retratadas para lá. E no futuro, eu não sei te dizer se um mês ou um ano, mas no futuro a gente vai ter uma gravação aqui para ser enviado para lá, para rodar nas notícias do dia. Sucursal aqui, digamos, uma sucursal de... Quase. Vacaria sim, mas não... Não com toda a estrutura. Mas... A gente vai usar a mesma turma da rádio para fazer sim. Flashes para botar Vacaria dentro da UX TV. Acho que era isso aí. Então tá.